Um indivíduo foi identificado como Cláudio Neves Valente. Data de nascimento, ele tinha 48 anos. Ele era estudante da Brown, era cidadão português e seu último endereço conhecido era em Miami, Flórida. Após 5 dias de busca intensa, autoridades afirmam que o suspeito do tiroteio na Universidade Brown morreu. Além disso, segundo eles, ele também é responsável pelo assassinato do professor do Massachusetts Institute of Technology, em Massachusetts, dias depois. Temos todos os detalhes das autoridades enquanto tentamos entender esse desdobramento surpreendente e também perguntamos: para onde vai a investigação a partir daqui? Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Estamos 100% confiantes de que este é o nosso alvo e que este caso está encerrado do ponto de vista de buscar pessoas envolvidas. Foi uma noite e tanto na quinta-feira, com autoridades locais, estaduais e federais em Providence, Rhode Island e Boston, Massachusetts, anunciando que o suspeito do tiroteio na Universidade Brown está morto. O tiroteio de sábado, 13 de dezembro, matou os estudantes Ella Cook, Mohamed Aziz Mirzokov e feriu 9 pessoas. Foi confirmado que o atirador é responsável pelo atentado ao professor do Massachusetts Institute of Technology, Nuno Loureiro, de Ciência Nuclear, Engenharia e Física. Ele foi morto 2 dias depois, em sua casa, em Brookline, Massachusetts. Relatos iniciais indicavam que a mesma pessoa estava ligada aos 2 incidentes. Agora as autoridades confirmam. O atirador suspeito foi identificado como o português Cláudio Neves Valente, de 48 anos. Ele foi achado morto em um depósito em New Hampshire na noite de quinta-feira. Foi uma grande cena, com forças de segurança armadas. Eles invadiram o depósito sem saber se Valente estava armado, era perigoso ou sequer se estava lá. Os federais conseguiram um mandado para aquele depósito porque acreditavam que ele estava ligado ao suspeito. E quando encontraram Valente morto. Acredita-se que ele morreu por um tiro auto-infligido. Quero falar sobre como o encontraram e seus movimentos. Primeiro, vamos à coletiva de imprensa em Providence, Rhode Island, que ocorreu na noite de quinta-feira. Ela foi adiada por várias horas, e essa é a explicação inicial de como encontraram o suposto assassino. Isso é do chefe de polícia de Providence, Oscar L. Pérez Jr. Uma pessoa de interesse foi identificada nessas imagens. A pessoa de interesse foi vista na Hope Street entrando na Waterman Street. Esse foi um dos primeiros vídeos que divulgamos. Analisamos as imagens de vídeo e nesse incidente específico foi justamente um vídeo que nos forneceu a descrição de um veículo. Isso foi corroborado por uma denúncia recebida no Centro de Informações. Aquela sala estava lotada de detetives e agentes recebendo ligações diariamente. Começávamos cedo e saíamos tarde. Então, o Flock e o sistema de reconhecimento de placas conseguiram nos fornecer essa descrição desse veículo. Um veículo foi identificado pelo Flock, o que nos levou a uma locadora de carros em Massachusetts. Através disso, os agentes e o trabalho deles também conseguiram imagens desse indivíduo, além de uma cópia do contrato que forneceu o nome verdadeiro dele. O vídeo desse indivíduo correspondia à descrição da pessoa de interesse. O departamento de polícia estava desesperado para algemar. E na noite de quinta-feira, tivemos outra coletiva de imprensa em Massachusetts. Recebemos mais detalhes da procuradora dos Estados Unidos da América para o distrito de Massachusetts, Leah Foley, que basicamente disse que esse cara está ligado tanto às tragédias na Universidade Brown quanto à morte do professor do Massachusetts Institute of Technology. Nesta noite, por volta das 9 horas, agentes federais invadiram um depósito em Salem, New Hampshire, à procura de Cláudio Neves Valente, um cidadão português que acreditamos ter atirado e matado 2 estudantes da Universidade Brown e um professor do Massachusetts Institute of Technology em Brookline, Massachusetts. Nis Valente estudou na Universidade Brown em Providence, Rhode Island, com um visto F1 por volta de 2000 a 2021 e eventualmente obteve o status de residente legal permanente.
Anteriormente, ele frequentou o mesmo programa acadêmico que o professor do Massachusetts Institute of Technology, Nuno Luriero, em Portugal, entre 1995 e 2000. Embora Neves Valente parecesse residir na Flórida entre 26 de novembro e 30 de novembro deste ano, ele alugou um quarto de hotel em Boston. Em 1º de dezembro, ele alugou um ótimo Nissan Sentra com placas da Flórida em uma locadora em Boston. No mesmo dia, ele foi até perto da Universidade Brown, onde seu carro apareceu de forma intermitente entre 1º e 12 de dezembro. No dia 13 de dezembro, Neves Valente entrou em um auditório no campus da Universidade Brown durante uma sessão de estudos e começou a atirar nos estudantes, matando Ella Cook e Mohamed Aziz Umerzokov e ferindo outras 9 pessoas. Entre os dias 13 e 14 de dezembro, Nis Valente voltou para Massachusetts. No dia 15 de dezembro, ele assassinou o professor do Massachusetts Institute of Technology, Nuno Luriero, na casa de Luriero, em Brookline, Massachusetts. Em algum momento, enquanto estava em Massachusetts, ele trocou as placas do Nissan Sentra por uma placa não registrada do Maine. Imediatamente após o assassinato do professor Luriero, Neves Valente dirigiu até um depósito em Salem, New Hampshire, onde ele havia alugado um box de armazenamento em novembro deste ano. Os investigadores identificaram o veículo que ele havia alugado em Boston, e depois ele dirigiu até Rhode Island e foi visto em... O veículo foi visto do lado de fora da Brown, e havia imagens de segurança que mostravam uma pessoa que se parecia com ele. Havia investigações financeiras online acontecendo em segundo plano que o ligavam não só àquele carro, mas também aos hotéis que ele havia alugado. E aos carros, ao carro que ele usou não só para ir até Rhode Island, mas também para voltar para Boston. E então havia as imagens de segurança que o flagraram a menos de 1 quilômetro da residência do professor em Brookline. E há uma gravação em vídeo dele entrando em um prédio de apartamentos no local do apartamento do professor. E então, mais tarde naquela noite, ele é visto cerca de 1 hora depois entrando no depósito, usando as mesmas roupas que ele foi visto vestindo logo após o assassinato. Preciso explicar outra coisa também. Houve 2 avanços importantes na identificação do atirador. Você tem esse zelador da Universidade Brown, que aparentemente disse aos investigadores que viu essa pessoa suspeita usando uma máscara, vestindo o mesmo tipo de roupa que apareceu nesses vídeos e fotos de vigilância divulgados, sobre os quais falamos em uma sidebar anterior e que essa pessoa andava mancando. Os investigadores analisaram as imagens do dia 1º de dezembro. Eles veem essa pessoa. Segundo ponto, Reddit. Uma pessoa anônima postou no fórum do Reddit de Providence que viu o suspeito andando na região e informou que o veículo dele também estava na área. A postagem no Reddit dizia: "Estou falando muito sério. A polícia investiga um Nissan cinza com placas da Flórida, talvez alugado. As autoridades analisaram imagens e viram um carro compatível com a descrição do usuário do Reddit. As peças se encaixam, esse carro acaba sendo o mesmo que Neves Valente alugou. E só uma observação: acontece que uma pessoa pode ter sido alguém que cruzou o caminho do suspeito. Você deve ter visto as autoridades dizendo que queriam conversar com essa pessoa específica, que estava, entre aspas, próxima dessa pessoa de interesse desse suspeito. Também houve relatos de que o suspeito se envolveu em algum tipo de altercação com alguém antes dos tiroteios e fugiu. E é chocante a aparente ligação dele com ambos os crimes ao longo de apenas 2 dias. As autoridades afirmam que o atirador abriu fogo na Universidade Brown e depois foi para Massachusetts, onde matou esse professor. Então, isso é o que os investigadores confirmaram, que Valente frequentou a Brown por 3 semestres. Ele era pós-graduando em física, mas no momento do tiroteio, para deixar claro, ele aparentemente não tinha nenhuma ligação com a universidade, apenas essa conexão de cerca de 25 anos atrás. Ele estudou na Universidade Brown de 2000 a 2001 e saiu em 2003. Descobrimos que durante o período de 1995 a 2000, Valente frequentou o mesmo programa acadêmico que Luriero,
o professor do Massachusetts Institute of Technology, que foi morto. Isso foi em Portugal. Até agora, nenhum motivo foi definido e não se sabe por que ele atirou na Universidade Brown. Qualquer má vontade que ele possa ter tido novamente, qual é a ligação dele com esse professor do Massachusetts Institute of Technology? Que má vontade ele poderia ter tido em relação a ele. Você tem um professor de física, Valente, que estudou física e estudos realizados nas salas Barris e Holly, onde ocorreu o tiroteio. A presidente da Universidade Brown, Christina Paxson, afirmou ser seguro supor que Valente, estudante de pós-graduação em física, provavelmente já esteve naquele prédio. E tem mais uma coisa que eu preciso mencionar. Quando você assistiu a essa coletiva de Providence com autoridades locais, estaduais e federais, não era só sobre o suspeito, não era só para explicar sobre ele. As circunstâncias da morte dele, o rastreamento e tudo isso foi um pouco defensiva. Parecia que era sobre se defenderem, explicando suas ações porque eles estiveram sob os holofotes nos últimos dias. Houve muitas perguntas sobre a duração da caçada ao suspeito, porque uma pessoa de interesse diferente foi detida e depois liberada. Isso atrasou a investigação, a aparente falta de câmeras no prédio da universidade onde ocorreu o tiroteio com Brown. Então, o que vocês vão ouvir agora é esse diálogo entre a presidente Paxson e também o chefe de polícia Pérez. Ouçam só. Não havia câmeras nesse prédio e as autoridades, algumas das quais estão aí atrás de você, disseram que se Brown tivesse câmeras nessa parte do prédio, nós teríamos pego esse cara. E isso talvez tivesse impedido toda essa confusão. Você pode responder essa pergunta para mim? Bem, acho que não dissemos os locais das câmeras em Brown. Porque por que eles pegariam isso de uma locadora de carros? Nós temos 1.200 câmeras em Brown. Mas não naquele prédio. Nós temos algumas naquele prédio. É um complexo grande e eu acho que o que você veria é que as evidências em vídeo, nesse caso, do meu ponto de vista, eu não sou uma agente da lei, foram incrivelmente úteis. Sim, o vídeo teve um papel importante nesse caso. O vídeo do vizinho, o vídeo do carro alugado, mas não o vídeo do prédio em que ele entrou livremente, tanto antes, quando teve a discussão, quanto quando voltou e decidiu matar pessoas. Só diga que não tinham câmeras nesse prédio pra gente encerrar logo. E minha próxima pergunta, vocês vão colocar câmeras nesse prédio? Sim. Sabe, acho que precisamos analisar. Vamos revisar tudo o que foi feito. Mas não acho que a falta de câmeras naquele prédio tenha tido algo a ver com o que aconteceu lá. E nós vamos seguir em frente. Se você não tivesse focado na pessoa errada desde o início, acha que o professor em Massachusetts ainda estaria vivo? Desde o início, eu disse que essa investigação é extremamente complexa e intensa, então usamos todos os recursos assim que respondemos ao chamado. Já disse antes, tenho orgulho dos homens e mulheres do departamento. Encontramos alguém que acreditamos ser a pessoa. Mas continuamos investigando, continuamos fazendo buscas nas áreas, continuamos analisando os vídeos. E é por isso que chegamos onde estamos agora. Também preciso mencionar isso. Havia essa ideia de que Valente era bastante sofisticado em evitar a polícia, que Valente não só disfarçava sua aparência, mas supostamente usava um telefone impossível de rastrear, que ele não usava cartões de crédito em seu próprio nome, que aparentemente usava chips europeus, então seria difícil segui-lo e rastreá-lo, que ele possivelmente usou uma placa falsa, trocou a placa. E, aliás, as autoridades indicaram que ele não tem antecedentes criminais conhecidos até o momento. Eles não conseguiram descobrir nenhum até agora. Pelo que entendemos, esse é um cara que originalmente estava com visto de estudante. Em 2017, ele entrou nos Estados Unidos da América pelo programa de visto de diversidade por loteria e obteve um Green Card. Esse programa permite que milhares de imigrantes entrem nos Estados Unidos todo ano, vindos de países com baixa imigração. Após tudo isso, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos da América, Kristi Noem, anunciou a suspensão do programa de visto de diversidade para imigrantes. Agora, muitos desses detalhes foram confirmados por meio de uma denúncia federal aberta e de uma declaração juramentada do FBI. Parece que querem tranquilizar o público, dizendo que Valente era o responsável, agiu sozinho, foi identificado e agora está morto. Mas, obviamente, ainda há tantas perguntas sem resposta e nós nos perguntamos,
Será que algum dia teremos respostas? Motivação, planejamento, atividades, pessoas relacionadas e o que ele tem feito recentemente. Para onde vai a investigação a partir daqui? Foi informado que a investigação está em andamento e ainda precisam analisar muitas evidências encontradas. Por exemplo, os investigadores teriam recuperado 44 cápsulas deflagradas de 9 milímetros, uma não deflagrada, além de projéteis e fragmentos. Foram encontradas 15 cápsulas deflagradas no corredor Barryson Holly e 29 em um auditório. Os investigadores também acharam carregadores. Portanto, há ainda muito a analisar e testar. Certo, deixe-me chamar agora o ex-agente do FBI, Colin L. Schmidt, que também é presidente e Chief Executive Officer da Cronos Peritos em Litígios. Preciso começar aqui, Colin. Esse é o perfil típico? É esse o tipo de pessoa que você imaginaria que cometeria não só um tiroteio na Universidade Brown, mas, basicamente, assassinaria um professor do Massachusetts Institute of Technology. É uma reviravolta tão estranha. Tudo o que posso dizer sobre isso é uau. Quero dizer, isso é algo em que a verdade é mais estranha do que a ficção. Este é um exemplo disso. Porque à medida que os investigadores avançam, eles vão ter que encontrar algum tipo de catalisador para o que aconteceu em Brown, não necessariamente aquele do Massachusetts Institute of Technology. Parece que está surgindo uma hipótese de que houve algum tipo de disputa ou que ele teve algum problema com o professor, mas ir até Brown e executar aquelas crianças, sinceramente, isso simplesmente não faz sentido nenhum. Sim, tem muitas partes estranhas nisso. E você está vendo uma conexão aqui, certo? Você percebe a ligação com a física, pois ele participou do mesmo programa junto com um professor de física. Ainda não está clara a relação, mas também há, e novamente, como eu disse antes, não parece haver um registro criminal neste momento. Ainda assim, há um nível de sofisticação, já que ele conseguiu escapar da polícia. Bem, eu não necessariamente acho que foi sofisticação. Eu acho que, sabe, existe um velho ditado na polícia: não existe coincidência, mas o fato de que já foi amplamente divulgado que a vigilância por vídeo de Brown era deficiente em relação aos quartos e ao que estava acontecendo, e então escapar da polícia, acho que nesse caso foi um pouco de sorte dele com um bom timing e conseguiu escapar da polícia. Mas felizmente o FBI e outras agências de aplicação da lei se envolveram e conseguiram fazer essa conexão. Bem, eles dizem, sabe? Os chips europeus, talvez os cartões de crédito falsos, as placas de licença, mudando tudo e ocultando sua identidade. Conseguiram várias fotos dele no local de aluguel de carros. Parece que algo escapou, mas no final conseguiram rastreá-lo até o depósito. Você acha que esses foram certos aspectos que o tornaram difícil de detectar? Me pergunto se investigam se ele teve ajuda, embora não pareça sugerirem envolvimento de outros. Claro, esses esforços dele dificultaram ainda mais sua detecção, mas quando você tem um exército de agentes e oficiais de aplicação da lei muito sofisticados, eles conseguiram separar o joio do trigo, identificá-lo, prendê-lo e fazer a conexão entre os dois crimes violentos. Então, certamente havia intenção ali por causa de todas essas coisas. E, mais uma vez, foi o bom e velho trabalho policial que permitiu identificar esse cara e impedir o próximo crime dele, porque parece que ele não ia parar. O que estão fazendo para investigar mais sobre ele agora? Como dissemos em todos os episódios, as redes sociais são o primeiro passo. E então eles vão entrevistar todos os colegas e membros da família dele. Eu esperaria que já tivesse ocorrido busca no último endereço dele. E eles basicamente vão montar a linha do tempo deles, porque você acertou em cheio. Ele teve ajuda, havia alguém auxiliando ele, ou havia alguém que sabia dessa intenção dele e não fez nada para impedi-lo? As autoridades disseram que tinham o nome dele no dia anterior. Eles deviam ter divulgado antes, ou isso colocaria a investigação em risco? Acho que isso teria colocado a investigação em risco, porque me parece que eles estavam juntando as peças. E se eles tivessem feito isso, teriam alertado ele. Assim, as autoridades enfrentaram um suspeito armado que já sabia da chegada delas. Então é possível que ele já tivesse a intenção de se machucar. E com essa intenção, ele pode ter estado esperando pelas autoridades.
Se eles tivessem identificado ele antes, então a intenção dele de se machucar também poderia ter levado ele a machucar os policiais. Você acha que as circunstâncias da morte dele são estranhas ou únicas? Quero dizer, às vezes você cobre tiroteios como esse e o suspeito é morto imediatamente pela polícia. Ou, como você disse, pode haver uma situação em que eles se machucam. Isso foi interessante, sabe? Vários dias depois, encontrado no depósito de armazenamento. Você está surpreso com isso? Não está surpreso com isso? Dado o fato de que talvez ele sentisse que, sabe, a pressão estava sobre ele. Bem, não estou surpreso. Acho que ser encontrado em um depósito é incomum. Normalmente é em um quarto de hotel ou em um carro que esse tipo de criminoso é encontrado. Acho, porém, que havia uma probabilidade muito alta de ele se envolver em algum tipo de ação violenta com as autoridades. Então, infelizmente, esse pode ter sido o melhor resultado possível em termos de levá-lo à justiça, sabe? Porque eu acho que ele estava muito fortemente armado. Eu estremeço só de pensar no que poderia ter acontecido com os policiais quando foram atrás dele. Você tem confiança de que teremos respostas para todas essas perguntas sobre motivação, planejamento, atividades, conversas? Em alguns casos, aprendemos mais. Em outros, não gostamos do que descobrimos. Ainda acho que não entendemos o tiroteio de Las Vegas, mesmo após anos. Tenho perguntas. A. Você confia que farão uma investigação completa? B. Como funciona? Eles fazem relatório, coletiva de imprensa ou alguém assume a liderança no fim do dia? Eu acho que C. Acha que teremos respostas? A. Eles farão uma investigação detalhada para saber se há outros envolvidos. Porque a prioridade número 1 deles agora é determinar se ainda há uma ameaça para a comunidade. O B é, vamos obter todas as respostas para todas as nossas perguntas? Absolutamente não. Não acho que isso vá acontecer, pois nas redes sociais sempre haverá mais perguntas e teorias da conspiração. E em termos de eles divulgarem informações ao público, sim, eu acho que em algum momento eles vão dizer que ele agiu sozinho, que foi a única pessoa envolvida e responsável por isso. E então vai haver algum tipo de relatório pós-ação, especialmente em Brown, para determinar como eles podem reforçar a segurança deles. Isso nos leva à questão principal, como mencionei antes. Me pareceu que um grande tema daquela coletiva de imprensa em Providence, Rhode Island, era se defender, depois de terem estado tanto tempo sob os holofotes. Você acha que eles estão enfrentando críticas injustas? Ou acha que, sabe, foi uma caçada de 5 dias? Ele poderia ter sido capturado antes. Isso poderia ter sido evitado. O que você pensa sobre isso? Quando a vida de alguém é perdida, não existe crítica injusta, especialmente em um caso como esse. É o que é, e infelizmente as pessoas responsáveis têm que ficar lá e aguentar as críticas, por assim dizer. Porque crianças, esses são jovens que foram mortos e eles foram mortos em um campus universitário. E certamente havia algum tipo de expectativa de que deveria haver algum nível de segurança lá, e talvez eles estivessem lá. Não sabemos toda a história nem quão seguro era o local. E a sua descrição deles fazendo aquela coletiva de imprensa ou vendo aquilo, e onde eles estavam se defendendo, essa é uma reação humana normal. Porém, como eu disse, é o que é. Você vai ser criticado sempre que houver uma situação como essa, e qualquer crítica é justa porque pessoas morreram. Aliás, Colin, como funciona o teste na área forense, certo? O teste balístico, teste de DNA, porque tudo isso vai acontecer agora nos bastidores, certo? Como isso funciona? Bem, eles precisam ter algo para testar antes de tudo, então, obviamente, as armas de fogo provavelmente serão enviadas ao laboratório do FBI mais adequado, seja ele este ou de Rhode Island, e então, se houver outras coisas para testar em relação ao DNA, para garantir que ele foi o único que interagiu com os instrumentos do crime. E então provavelmente vão examinar ele, o corpo dele também, para ver que tipo de trauma pode ter desencadeado essa loucura. Agora, após o falecimento dele, o principal objetivo é o que órgãos governamentais podem fazer para evitar que isso aconteça novamente. Muitas perguntas, muitas perguntas. Espero que a gente consiga as respostas. Desenvolvimento muito estranho. Colin L. Schmidt. Muito obrigado. De verdade, agradeço mesmo. E deixa eu dizer uma coisa, no fim das contas, a gente fala tanto sobre o suspeito, fala tanto sobre a investigação, como deve ser. Mas não podemos esquecer as vítimas, não podemos esquecer as pessoas que morreram, não podemos esquecer as pessoas que foram prejudicadas, que ficaram feridas, as famílias que foram afetadas.
porque elas também precisam de respostas sobre o que aconteceu aqui. Então, Colin L. Schmidt, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. Obrigado, eu agradeço mesmo. E isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde escuta podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jess Weber, até a próxima.